Estou internado em uma UPA, mas eu preciso ir, por exemplo, para um hospital. E aí, como que funciona esse sistema no SUS? Como que faz para ser transferido? Tá com dúvidas? Esse vídeo é para você, então bora! Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Traduz aí, doutor. Meu nome é Claudio Pilon, eu sou médico e hoje a gente vai explicar um pouco sobre essa dúvida que é muito recorrente dentro do Sistema Único de Saúde, que é o nosso SUS, o SUSão do Brasil. E aqui é bom informar que esse vídeo ele vai ser mais específico para toda a população de São Paulo, o estado de São Paulo. Por quê? Porque aqui no estado de São Paulo a gente tem um sistema de regulação, esse é o termo mesmo, um sistema de regulação específico que é diferente para outros estados, tá? E apesar, se você cair nesse vídeo aqui e não for de São Paulo, pode ser que o nome do sistema não seja o mesmo, mas é bem possível que o sistema de regulação funcione da mesma maneira, só que com outro nome. Então, mesmo que você não more em São Paulo, que as informações vão acabar sendo mais específicas para o nosso estado aqui, ainda assim você vai obter informações que vão te ajudar, porque o sistema pode mudar o nome, mas ele funciona da mesma forma no Brasil inteiro. Então, direto ao ponto, o que está acontecendo? Você sabe já aqui no nosso canal, a gente traduz os termos técnicos, deixa tudo de um jeito mais simples possível. Quando eu falo eu preciso ir, isso aqui pode ser você, pode ser um familiar, pode ser um amigo seu que infelizmente nesse momento está necessitando de uma internação, está por exemplo numa UPA. Então, se ele está em uma UPA, inclusive não é toda a cidade que tem UPA, tá? Pode ser que ele esteja num pronto atendimento, pode ser que ele esteja em uma UPA, pode ser que ele esteja no hospital municipal, porque não é toda cidade que tem essas três opções aqui, por exemplo. Então, vou dar um exemplo. A cidade aqui de Sumaré, que é a cidade onde eu estou morando atualmente, aqui na região da Grande Campinas, né, e assim que se organiza realmente as regiões de saúde, né, a gente tem, por exemplo, uma UPA, né, temos algumas UPAs na verdade, mas não temos, por exemplo, um hospital municipal ainda. Mas isso aí é importante para entender a regulação, como que vai ser as transferências. Tem hospital, por exemplo, tem cidade, por exemplo, que tem hospital municipal e tem UPA, né? Então, pode ser que mude como funciona a sua cidade, mas em geral não vai mudar como funciona o sistema. É isso que eu quero que você entenda, tá? Porque é importante você ter as informações, compreender como está funcionando o sistema, para poder ali compreender, né, o porquê, às vezes, de alguma demora. Muito bom. Então, vamos colocar aqui que você, nesse momento, se encontra numa UPA, situação 1, tá? E essa situação 1, ela vai servir tanto para uma pessoa que está numa UPA, em um hospital municipal, ou em um pronto atendimento. Os três vão ser a mesma situação, é o que? É uma complexidade baixa ali de atendimento. Essa é a questão. Então, você está nessa situação ali, internado, não foi para casa, né? E o médico falou, né, que você vai precisar de um recurso que não tem naquele hospital. Ou nessa UPA, nesse hospital municipal, nesse pronto atendimento. Vou dar exemplos. Vamos explicar aqui. Que recursos, por exemplo, que não tem ali na UPA? Uma tomografia, um cateterismo cardíaco, uma especialidade específica de cirurgia, por exemplo, neurocirurgia, cirurgia vascular, um outro exame específico como, por exemplo, ultrassom Doppler. Então, dei aqui 5 exemplos muito comuns de recursos que não vão ter nem na UPA, nem no pronto atendimento, nem no hospital municipal, na maioria das vezes. Ah, mas o meu tem, beleza, mas estou dando a maioria das situações aqui, tá? Não tem esse recurso e você precisa. Sabe o que vai acontecer aqui, principalmente no estado de São Paulo, com esse nome, mas em outros estados pode ter outro nome? Você vai entrar no que chama-se de regulação de recursos. E aqui no estado de São Paulo, isso é conhecido como Sistema CROSS. Esse Sistema CROSS, o Paulo vai colocar aí na tela algumas imagens, ele sempre foi conhecido como Sistema CROSS, que é um sistema de regulação, é o Estado, a Secretaria de Saúde que gere isso daí, tá? É um sistema online, onde o médico, por exemplo, que está na UPA, vai colocar o paciente nesse sistema de regulação, que é um sistema onde tem lá pessoas que trabalham, médicos que trabalham como médicos reguladores. Eles vão analisar o caso, ver que recurso via online está sendo solicitado e baseado nos recursos que o médico da UPA está solicitando no sistema chamado CROSS, esses médicos do sistema CROSS vão transferir esse paciente para o hospital adequado. Ou seja, baseado no que eu estou falando para vocês, isso é uma informação importante, a transferência não depende do médico da UPA, não depende do médico que está sendo solicitado a transferência. Essa é uma informação importante porque muitas vezes fica parecendo que é o médico da UPA, por exemplo, que não está resolvendo a situação, ou o médico que deveria receber também não está resolvendo. Mas eles, na verdade, o da UPA, por exemplo,
Ele tem que colocar no sistema e aguardar a resposta se vai ou não vai ser transferido. E o médico que vai receber, muitas vezes ele tem uma demanda acima da capacidade. E aí começam os problemas do Sistema Único de Saúde, nosso SUSão. E, por exemplo, às vezes eu sou médico que sou hospital referência para essa região de 7, 8 municípios. E aí eu tenho lá 15, 20 solicitações para vir para o meu hospital, porque precisa de tomografia, precisa de cirurgia vascular, precisa de alguma coisa. Beleza, tá lá. Mas não cabe mais ninguém nesse momento na minha sala de emergência, nem na minha unidade de emergência. Como que eu vou aceitar esse caso, se não há essa capacidade? E aí o sistema de regulação intermedia isso. Fala, pô, esse hospital está superlotado, então vamos mandar para aquele outro hospital. Está superlotado? Não está? Dá para mandar? Tem o SAMU para poder transportar? Não, não tem. Tem ambulância para poder transportar? Tudo isso é avaliado. O paciente tem condição de ser transportado? Então são perguntas que vão sendo feitas para poder, no fim das contas, ele conseguir sair, por exemplo, de uma UPA e ir para um hospital, por exemplo, que tem a tomografia. Mas ele passa pelo sistema CROSS. Quem que bate o martelo? E é importante colocar. É esse sistema médico que está ali e é contratado desse sistema chamado CROSS, que é a Secretaria de Saúde que gere. Nós médicos, por exemplo, eu sou um médico que faço parte de um hospital que também às vezes precisa de um recurso que às vezes não tem no hospital e eu tenho que solicitar esse recurso via sistema. Então quando eu entro lá nesse site, o Paulo vai colocar aí para vocês, o nome do sistema mudou recentemente, está escrito Ciresp, tá? Eu não sei a fundo todas as questões legislativas por trás disso, tá? Mas o que eu sei é como funciona. E como que funciona? Funciona assim. Se eu preciso de um recurso que não tem no meu hospital, por exemplo, eu entro nesse sistema que está escrito lá Ciresp, mas sempre esteve escrito CROSS. Vamos colocar o logo aí, tá? E pelo que eu pesquisei no site da Ciresp, tá? Ela está vinculada a uma PJ bem conhecida aqui no estado de São Paulo, que administra alguns serviços de saúde chamado SPDM. Essa SPDM, quando você entrar no site, tem lá. Ela é uma administradora, aparentemente, desse Ciresp, que é o sistema de regulação, e também está lá o nome CROSS, ou seja, ela administra essas duas coisas. Beleza, tranquilo. O importante aqui na prática, eu vou lá nesse sistema online, eu tenho um cadastro e faço a solicitação. Eu coloco o paciente, fulano de tal, precisa de um recurso X, que não tem nesse hospital. E aí, fica aguardando ali. O médico regulador desse Ciresp, sistema CROSS, ele vai falar com o médico do outro hospital que tem e vai ver quando é possível ser transportado, qual a data, qual horário, quem que deve transportar e se, lógico, o paciente tiver condição de transporte naquele momento. Então são uma sériezinha de variáveis, mas que nós, médicos que estamos cuidando, nós apenas solicitamos e aguardamos uma resposta, por exemplo. O médico que vai receber, ele vai falar se ele tem condição de receber, se está superlotado, se não tem como receber, se o paciente, por exemplo, tem condição realmente de ser transportado. Tudo isso precisa estar encaixado e alinhado para aí, no fim, esse médico regulador que vai intermediar o transporte entre eu que estou pedindo e o outro hospital que vai receber e vai bater o martelo e falar, ó, deve ser transferido esse paciente imediatamente, ele tem condições, né, para o hospital X. E aí todo mundo fica informado. Na prática, é assim que funciona a questão de uma transferência de uma UPA, de um pronto atendimento ou de um hospital municipal para um hospital maior, que geralmente é a referência para alguns municípios, onde tem mais recursos. Muitas vezes tem hospitais intermediários, que são considerados hospitais secundários, eles são responsáveis por vários municípios, e eles são as referências para essas UPAs, esses pronto atendimentos, esses hospitais municipais, e eles vão para esse hospital, por exemplo. E lá, às vezes, quando eles chegam, é diagnosticada uma nova doença, é diagnosticada uma nova situação, onde precisa de um recurso específico, por exemplo, que não tem nesse hospital, apesar de ele ser um hospital grande, um hospital estadual, que é referência para 7, 8, 10 municípios. E aí ele vai solicitar para um terciário, que é um hospital maior ainda, mas que tem todos os recursos e é referência para uma região bem grande, e geralmente é assim que funciona as transferências. Então esse vídeo é um vídeo com o intuito de informar, porque é uma dúvida muito comum do dia a dia, seja nas salas de emergência, seja nas UPAs, seja nas UTIs, de como que funciona essa questão da transferência. É importante deixar claro essa questão de o médico que está pedindo, não é ele que define as coisas, o médico que vai receber também não é ele que define exatamente que horas vai chegar ou se vai vir ou não vai vir, porque muitas vezes o que ele tem que afirmar, basicamente, é se ele tem condição de receber naquele momento ou não. E aqui vale pontuar de novo, infelizmente, o Sistema Único de Saúde está sobrecarregado. E olha, também é bom pontuar, isso não está acontecendo após a pandemia. Isso já era assim antes da pandemia. Então, antes da pandemia, eu posso falar por mim, inclusive,
Desde que eu trabalho aqui no hospital, onde eu trabalho, 2016, 17, 18, 19, aí que veio a pandemia, a situação era a mesma, era uma situação de superlotação das unidades de urgência e emergência. Essa é a realidade. Então é muito difícil, eu diria raríssimo, para não dizer impossível aqui, mas eu diria raríssimo, você chegar numa unidade de urgência e emergência e ela não está superlotada. Seja a UPA, que é o primário, seja a referência. Pelo contrário, o que a gente vê é que a UPA está superlotada, o hospital de referência está superlotado e o hospital referência do referência está superlotado também. Então é um vídeo para a população se informar, mas também para as autoridades responsáveis refletirem um pouco sobre tudo isso que está acontecendo. Nós precisamos sim de mais investimentos em urgência e emergência, mais investimentos em infraestrutura de urgência e emergência. E com certeza, não só urgência e emergência, mas se está tendo muita urgência e emergência, é porque infelizmente a saúde básica, a UBS, a saúde primária, precisa ser regularizada. É porque hipertensão e diabetes muitas vezes não está sendo tratada e prevenida da maneira adequada. Essa é a realidade. Então, alguns pontos importantes de um assunto complexo, de um assunto maior do que só essa pergunta que eu coloquei no vídeo, mas que vai trazer informações para a população e gera reflexões não só para a população, mas também até para os médicos, né, e para as autoridades responsáveis por tudo isso. Né? Os médicos da urgência e emergência, com certeza, muitas vezes ficam frustrados por não conseguir um recurso ou porque não conseguem porque está superlotado e sobrecarregado todo o sistema. Então, um vídeo importante, um vídeo de conscientização, de educação em saúde para toda a população. E eu faço até com um pouco de peso no coração, porque essa é a verdade. A verdade é essa, que realmente o sistema está sobrecarregado, mas ele funciona dessa maneira, né, e é por conta da superlotação que muitas vezes uma transferência não é realizada no momento que a gente gostaria. Essa é a verdade. Se esse vídeo te ajudou, esse é o momento de você curtir, compartilhar, comentar alguma coisa. Comenta aí, olha, estou passando por isso, gostaria de fulano resolver tal coisa. Tem uma dúvida? Comenta que a gente vai e responde aí. Conto com o seu apoio e a gente se encontra na próxima.